Você acha impossível ser santo? Impossível andar em santidade? Você acha que Jesus veio nos dar uma ordem de uma coisa que é impossível para nós? Será? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:7 que Deus não nos chamou para o pecado, para a impureza, para a maledicência, para as obras da carne, mas Deus nos chamou para a santidade. E será que viver em santidade é difícil? Será que é impossível? Será que a lei de Deus, será que Jesus nos instituiu uma situação que é impossível ao ser humano? Não, não é impossível. É possível sim viver em santidade. Mas o que é viver em santidade? É simplesmente você não abraçar o pecado. É simplesmente você não se deleitar no pecado. É simplesmente você não andar satisfazendo a obra da carne. É simplesmente você andar em espírito. É simplesmente você viver para agradar a Deus e não a si mesmo. A Bíblia fala que a gente precisa pegar a nossa cruz, a gente precisa negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você deixar o seu eu, é você deixar suas vontades, é deixar sua obra da carne, é você não se satisfazer os seus próprios desejos, mas fazer o que a lei manda, fazer o que Deus manda, fazer o que o Senhor ordena. E como é que a gente consegue viver em santidade? É sempre correndo do pecado, não é abraçando o pecado, se deleitando no pecado e vivendo dos prazeres, até porque quem tem o Espírito Santo não consegue se deleitar e viver feliz no pecado. É impossível quem tem o Espírito Santo viver do pecado e ser feliz, não tem como. A primeira coisa para quem busca a santidade é fugir do pecado. Então a Bíblia inclusive fala pra gente resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós, é pra gente resistir ao diabo, mas a Bíblia fala pra gente fugir, pegar o beco, correr é do pecado, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente ande em santidade. Mas aí você pergunta, mas quem anda em santidade não peca? Quem anda em santidade não erra? Quem anda em santidade não falha? Claro que falha, claro que erra, claro que peca, mas existe uma grande diferença de você pecar e se arrepender e sentir remorso e o Espírito Santo te convencer do pecado, como quem não tem o Espírito Santo se deleita no pecado, vive os prazeres do pecado, morrendo de felicidade e inclusive se tirar a pessoa fica até revoltada, porque é a melhor coisa que tem. Para ela, no caso, é viver das orgias da carne, dos prazeres da carne. Quem quer agradar o Senhor? Então a primeira coisa que a gente faz é fugir do pecado. Quando peca, quem anda em santidade sente remorso. Quem anda em santidade busca arrependimento a cada pecado. Quem anda em santidade quer sempre mais a presença de Deus. Assim, mas como é que eu vou aguentar ficar desse jeito? Como é que eu vou aguentar andar em santidade? É impossível, eu não vou aguentar falar para você. Você aguenta, sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo tem sede da santidade. O próprio Espírito Santo é que te conduz. O próprio Espírito Santo que te fortalece. E às vezes você fala, eu não vou aguentar passar por isso. Eu não vou aguentar viver sem isso. Eu não vou aguentar. Quando você vê, você está vivendo muito bem sem o que você pensava que era essencial, sem o que você achava que era prazeroso, que você não conseguia viver sem. Sabe por quê? Porque mais é o importante é aquilo que habita dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. Então, santidade não é você não pecar. Pelo contrário, é quando você pecar, quando você errar, você se arrepender, você correr para se lavar. Certa vez eu ouvi de um pastor que ele disse assim, santidade não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se limpa, tá sempre se limpando, tá sempre se lavando, tá sempre buscando arrependimento, tá sempre com remorso, tá sempre correndo para Deus, porque não quer sujar os seus pés na lama do pecado. Então, que a gente possa saber e aprender a buscar a viver em santidade, porque essa que é a palavra para você. Viva em santidade, fuja do pecado, busque viver para agradar a Deus e seja santo como Ele é santo. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala assim, esforce para viver em paz com todos. Faça de tudo para você viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a chave que é primordial, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem fugir do pecado, sem renúncia, sem negar a si mesmo, sem viver pelas obras da carne, ninguém verá o Senhor. Então, para que possamos viver o Senhor, vamos andar em santidade. Que Deus abençoe sua vida. Amém?